A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma série de vídeo aulas da Escola Dominical. É um prazer receber você por aqui. Eu sou o professor Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. E é um prazer ter você por aqui, professor, professora, superintendente, coordenador, pastor, dirigente, líder de departamentos, enfim, todos os que amam a palavra de Deus. É a Escola Dominical. Todas as semanas você encontra aqui o conteúdo de ajuda para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, não perca a oportunidade de se inscrever no canal, se não está inscrito ainda, e ativar o sino de notificações. Compartilhe o link deste canal nos grupos aí da sua igreja, de outras igrejas, porque tem muita gente à procura desse tipo de conteúdo e nós estamos aqui para ajudar. Esse conteúdo abençoa você? Então me ajude a abençoar outras pessoas também. Digo isso porque a palavra de Deus e a palavra é bênção, não é verdade? Comente o nosso vídeo. É muito importante você comentar o nosso vídeo, como fez Lídia Tamires, como fez Jailson Ribeiro, Felipe Júnior, Lilian de Paula, Michele Mesker, Jaque Abraão, Bruno Alessandro, Juliane Farias, Elisângela Dias, Jonatas Lamarque, Gilvana Firmino e muita gente que comenta aqui os nossos vídeos. Quando você interage com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente comentando, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante para a plataforma entre os milhões de vídeos que são postados no YouTube todo dia, e então ele compartilha, ele divulga no site de pesquisas o nosso canal para muito mais pessoas. Então participe disso, patrocine o nosso canal interagindo, vamos crescer, já são mais de 20 mil pessoas todas as semanas sendo abençoadas através desse conteúdo. Me ajude a abençoar muito mais através de você. Bora para a aula, lição 4, pega lápis, papel, caneta, sua revista, e vamos estudar a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, chegando aqui com a lição 4, classe de juvenis, legalização das drogas, uma ideia maligna. Eu quero aproveitar para dizer que aqui na descrição dos vídeos tem um link para você acessar materiais de apoio em PDF, tá bom? Para você abrir aí comentários e slides na tela do seu celular e enviar para os seus alunos também. Aqui tem todos os meus contatos, minhas redes sociais. É um prazer servir aos irmãos. Vamos continuar orando para as coisas se normalizar. Nós já estamos começando a atender alguns convites. Será um prazer aí atender os irmãos. Ore por nós. Nós estamos agora dia 8 de agosto, se Deus quiser, indo para Campo Grande, ministrar ali, que Deus nos dê uma viagem abençoada. Legalização das drogas, uma ideia maligna. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3 e 1. A leitura bíblica em classe está aqui em 1 João 2,17, Efésios 5, de 1 a 8, 15 e 17. Tá? Bom, a legalização das drogas vem sendo discutida em alguns países do mundo. Tá? Por exemplo, no Uruguai, em 2013, foi aprovada a produção, distribuição e venda da maconha. Isso confirma que, de fato, os dias são extremamente maus. A questão da legalização das drogas está na pauta de diversos partidos políticos, tá? Que querem colocar aí a maconha, por exemplo, como uma droga lícita, tá? E é preciso ter muito cuidado com tudo isso, não é? A igreja, ela precisa se posicionar em meio a este tempo. A igreja não pode ficar numa posição de neutralidade. A igreja precisa se posicionar. Nunca se debateu tanto sobre esse assunto como nos dias atuais. Aqueles comportamentos que antes, cristãos ou não cristãos, as pessoas olhavam e reprovavam abertamente, como é o caso de uso de drogas, hoje é um comportamento aceito e promovido pela sociedade. Existe toda uma demanda por conta da legalização de drogas, não é? E a pergunta que nós precisamos fazer é se toda demanda social deve ser apoiada, não é?
qual que é o discurso que os candidatos cristãos devem ter em relação a estes temas? O jovem cristão, como é que ele tem que se comportar em relação a estes temas? Não é? Será que nós temos que nos calar, ser levados pelas ondas, não é? Ser levados pelas demandas da sociedade? É sobre isso que nós vamos falar aqui na aula de hoje. Tópico 1. É melhor obedecer a Deus. O mundo está pior a cada dia. As pessoas estão longe de Deus e completamente entorpecidas pelo pecado. Eu costumo dizer que esse texto aqui de 2 Timóteo é um texto muito forte e muito atual para os dias que nós estamos vivendo. 2 Timóteo, capítulo 3 e 1. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Este é ou não é o cenário que nós estamos vivendo? Este é o cenário que nós estamos vivendo nos atuais dias. Não é? 1 Timóteo 4 e 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A grande luta, a grande batalha do inimigo nos dias que nós estamos vivendo é exatamente pela nossa mente. Por isso que Paulo escreve aos Efésios e ele fala sobre o capacete da salvação. Porque a grande batalha do inimigo tem a ver com a nossa mente, nossa forma de pensar. A mente e a consciência de muitos já está cauterizada pelo pecado. Tá? Então, novamente, aquilo que antes era reprovado pela sociedade, hoje é aceito e promovido. Tá? As drogas e seu uso são pecados porque destroem o nosso corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é? Os jovens, muitas vezes, eles se veem tentados a experimentar. Não é? A experimentar porque tornou-se, não é, aquilo que novamente era reprovado, hoje é largamente publicado isso. Esses dias eu estava vendo um perfil no Instagram, um adolescente, não é? E tá cheio de perfis assim. E esse adolescente, a maior parte das fotos dele são fotos com um baseado na mão, não é? Com aquela fumaça da maconha subindo. E eu fiquei pensando, gente, é tanta coisa que se considera como apologia às drogas. Será que um perfil de Instagram de um adolescente fumando maconha, soltando a fumaça, será que isso não é apologia ao uso de drogas? É claro que é. Imagine o tamanho de influência que tem isso na vida de quem segue este adolescente. Não é? Existe toda uma demanda, inclusive por questões médicas, sobre a questão aí do uso de algumas substâncias. Não é? Existe todo um movimento para descriminalizar a maconha. Não é? O que acontece é que a maioria das pessoas, principalmente dos crentes, eles não leem, eles não prestam atenção no que está por trás desta ideia de liberação de drogas. Existe uma pressão social pela legalização das drogas no país, sendo que somos considerados atrasados em relação a outros países, como o Uruguai, nesta matéria. Não é? O Brasil, principalmente nos últimos anos, tem se tornado, aos olhos do mundo, muito retrógrado em relação a muitos temas, inclusive em relação a este. Agora, qual é a diferença entre legalizar e descriminalizar? Vamos lá. Na descriminalização não tem mais cadeia, mas pode ter multa, tá? Mas assim, não tem cadeia, não importa quanto a pessoa usar, isso aí vai ser estipulado, enfim, mas não tem cadeia, não tem. Na legalização, todas as sanções são eliminadas, enquanto na descriminalização, o ato deixa de ser ilícito apenas do ponto de vista penal, ou seja, ainda pode haver punições administrativas. Não é? Então, na legalização,
se você não tem mais nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de problema, pode usar à vontade. Agora, na descriminalização, você tira essa questão de ser crime, não é? Então você elimina essa questão penal, tá certo? Mas ainda tem punições administrativas que também a gente sabe que não serve para nada. Como cristãos, não podemos nos calar, porque o assunto é polêmico. Temos que nos posicionar. Qual que é o posicionamento da igreja? Somos contra a legalização e descriminalização de drogas. Nós sabemos aonde isso vai nos levar. Não adianta a gente ficar querendo comparar com outros países, com não sei o quê. O Brasil é o Brasil. Essa é a nossa posição, esse é o nosso posicionamento. E como igreja nós não podemos ter outra postura em relação a isso. Devemos lembrar que a igreja é a maior agência de transformação social que existe. Quantos dependentes químicos têm sido transformados ao longo dos anos pelo poder do evangelho e pelo trabalho social que a igreja executa com muito sucesso, diga-se de passagem. Toda casa de recuperação de sucesso, ela traz entre os elementos de libertação dos dependentes a questão espiritual, a palavra de Deus. Quantas pessoas tentaram em clínicas que não têm a palavra de Deus, e mesmo nestas clínicas há um apelo espiritual para algum tipo de divindade, há algum tipo de tratamento espiritual além da questão terapêutica. Mas nada é tão poderoso quanto o poder do evangelho para libertar o homem. Então nós não podemos tornar lícito o ilícito, porque milhares de pessoas o estão praticando. Todos têm direito de defender as suas opiniões, né? E neste contexto tão agressivo, a nossa posição precisa ser respeitada. Nós estamos numa democracia. Então nós não podemos ir na mão do mundo, mas na contramão do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não adquiram a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Não é? Mas afinal de contas, o que são aí as drogas? Tópico 2. O que são as drogas? Você já sabe que o uso de drogas é pecado. Tá? Tudo aquilo que provoca vício, não é? E aí o professor pode aproveitar nesta aula e estudar um pouco sobre os efeitos das drogas. Agora, é preciso ter muito cuidado, porque quando você vai apresentar esse assunto, tem que tomar muito cuidado para você não acabar promovendo, né? Então, não sei, é preciso ter muito cuidado para você não acabar promovendo, né? Despertando a curiosidade ali dos adolescentes. Um fato interessante também, eu tenho na minha igreja um líder de adolescentes, e a história, o testemunho dele, eu falo para ele, cara, você não precisa pregar teologia, enfim, porque cada um deles tem um chamado, né? Claro que tem que aprender, mas o que eu digo para ele é o seguinte, o seu testemunho é uma ótima pregação. O seu testemunho, se eu for falar algo sobre isso, não vai causar o mesmo impacto do que você. Por quê? Porque ele passou por esse submundo e ele foi liberto por Jesus. Então o testemunho de transformação da vida dele é um testemunho impactante. Então de repente o professor passou por essa situação, ou tem alguém muito próximo, ou tem alguém na igreja, seria uma ótima opção para levar essa pessoa, ou você mesmo contar a tua história, mas sempre enfatizando que agora você está melhor do que antes, porque agora você foi liberto por Jesus. O que são as drogas? Qualquer produto alucinógeno que leve à dependência química e qualquer substância ou produto tóxico, fumo, álcool, de uso excessivo. Não basta saber a definição, precisamos ter consciência de que as drogas têm matado e destruído milhares de jovens no Brasil. Aí vem aqueles especialistas que falam um monte de bobagem, não é? E que dizem que, não tem problema. Mas olha só, as pessoas começam a usar drogas cada vez mais cedo. Tá? 13% dos usuários iniciaram com menos de 14 anos. Então é preciso os pais ficarem muito atentos, porque na maioria das vezes, os amigos dos nossos filhos, eles usam, não é? Na escola, aquilo que antigamente jamais se teria isso na escola, no banheiro, às vezes no pátio, dependendo da escola, ali na hora do recreio, não é? O álcool, o consumo de álcool tem crescido
de forma assustadora, principalmente entre os jovens. E ó, vou te falar uma coisa, o jovem hoje, ele não quer mais beber cerveja, o adolescente. Não, o negócio agora é uísque, o negócio agora é vodka, né? É umas coisas fortes mesmo, pesada, né? Misturar o uísque com energético, fazer ali uns negócios assim. Então a gente precisa ficar atento. Olha só aqui, 11 motivos de uso de drogas por adolescentes. E aí, olhando aí esses motivos, a gente pode ajudar a entender por que eles usam e ajudar a prevenir. Nós vamos falar desse assunto, gente, para prevenir. A gente trabalha muito com restauração, nós vamos começar a trabalhar com prevenção, tá bom? Bom, 11 motivos aí pelos quais os jovens, os adolescentes acabam usando algum tipo de droga, de substância química. Tédio, não é? Uma das razões para os adolescentes começarem a usar álcool e drogas é se sentirem entediados, não é? Então, eles veem a droga como um passatempo a ser explorado, né? Eles veem o álcool, enfim. Então, por isso que o adolescente tem que estar sempre ali, ativo, fazendo alguma coisa, envolvido com alguma coisa. Uma experiência de ligação. Muitos adolescentes são tímidos e têm dificuldades para fazer amigos. As drogas, o álcool, faz eles se sentirem mais confiantes, não é? E aí você imagina, você tem um adolescente ali que ele se sente isolado no meio de uma galera toda na escola que está usando tal. Então, ele está isolado, ele se sente tentado a fazer parte do grupo. É uma sensação de pertencimento, uma necessidade de pertencimento, não é? Então, uma das maneiras disso é exatamente ele acabar se misturando com aquela turma. Por isso que a igreja, ela precisa ser um lugar de experiências e de amizades. Por isso que eu gosto muito quando a gente pode fazer, quando puder voltar a fazer, tem que fazer, mas não anualmente, semestralmente, trimestralmente, os acampamentos tem que fazer, porque é onde eles ficam muito mais livres, porque existe toda uma pressão na igreja, o jeito que chega, o jeito que vai. Ali no acampamento eles estão muito mais livres e as atividades do acampamento ajudam-os a construir amizades para a vida toda, entende? Um fenômeno que eu percebo entre os adolescentes e jovens cristãos é que a maioria dos amigos deles, amigos, não são da igreja, são de fora da igreja. Então a gente precisa trabalhar isso. Depressão, não é? Então alguns adolescentes se voltam para as drogas e o álcool como uma forma de escapar da tristeza, da depressão, não é? Então, por conta disso, muitos acabam usando, não é, alguma substância. Curiosidade, que é natural dessa idade, então saber como que é, saber o efeito daquilo. Então eles acabam por curiosidade, e esse que é o problema, é que por causa da curiosidade muita gente acaba viciado, né, por causa da curiosidade. Então os pais precisam falar abertamente com isso sobre seus filhos. Perda de peso, né? Então adolescentes do sexo feminino muitas vezes se voltam para as drogas com uma maneira mais rápida de perder peso, tá? Então isso aqui é uma tentação aí para as meninas, não é? Muitas estão lutando aí com transtorno alimentar, anorexia, bulimia, tá? Então esse é um dos motivos também. Estresse, não é? Você sabe que no ensino médio existe uma pressão muito forte sobre jovens, sobre os adolescentes, né? Imagine que aos 16, 17 anos você tem que decidir que profissão você vai fazer por toda a sua vida, é muita atividade, é escola, é não sei o que, é curso e tal. Então acaba sendo uma forma de escapar, de aliviar o estresse, né? E entre a mais usada aí é a maconha, que dá aquela leveza e tal. Então, como uma forma de relaxar. Baixa autoestima, né? Esta é uma idade de uma autoestima bem baixa, devido à aparência física, falta de amigos, não é? E aí tem toda a questão da pressão da mídia, pressão familiar, para que eles ajam de uma maneira, enfim. E aí as drogas acabam sendo uma forma de escapar da realidade. Na realidade é isso. Em suma é tudo isso. Tudo isso aqui é resumido nisso aqui. Muitas vezes, o uso de drogas ele tem a ver com isso, com escapar da realidade que se está vivendo do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico. Tá? Experiências aprimoradas. Então, drogas e álcool são frequentemente utilizados para melhorar certas experiências, não é?
Cocaína e anabolizantes são usados para aumentar a energia. Êxtase são usados em caso de inibição e reforço de uma experiência sexual. Maconha e álcool são muitas vezes utilizados para relaxar, serem mais desinibidos e ficarem mais confortáveis em situações sociais. Pressões do grupo, não é? Então, novamente a gente volta naquilo ali. Ele é o único que não usa e ele olha, está todo mundo usando. Então ele se sente deslocado, então a maneira de não se sentir deslocado e fazer parte do grupo é usando, não é? Pelos amigos, né? Ele é incentivado pelos amigos, não é? Agora ou nunca. Os adolescentes muitas vezes sentem um imperativo social para experimentar tudo o que podem enquanto ainda são jovens. Sentem a situação do agora ou nunca. Vale lembrar que se você perguntar para 90 de 100%, se você perguntar, você vai perceber que 98% das pessoas que hoje são adultas, já de idade avançada, enfim, e que ainda usam qualquer tipo de droga, desde o cigarro até qualquer outra droga mais pesada, você vai constatar uma realidade. Todos começaram nessa faixa etária. É nessa faixa etária. Adolescência para a juventude. Todos. Dificilmente, quase inexpressivo o número de pessoas que começam a usar uma substância química depois dos 50 anos de idade. Porque essa é a idade onde eles querem experimentar tudo. Não é? E existe uma pressão para que experimenta. Agora, olha o que Salomão escreveu em Eclesiastes 11:9. Isso aqui me choca. Olha o que ele escreveu. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade e para de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Olha que coisa. Então, faz o que você quiser, mas tenha esta consciência de que tudo isto passará pelo julgamento de Deus. Tem a questão genética também, a questão aí se tem aí algum histórico familiar de dependência química. Eu fico olhando muito hoje pessoas que começaram na adolescência a usar drogas e hoje é pai, é mãe e continua usando. Essa criança ela já nasce nesse ambiente e é um comportamento que muito provavelmente ela acabará reproduzindo. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque não é brincadeira, não é essa coisa bonitinha que muitos querem colocar aí, mostrar. Não é. Muitas famílias, muitas pessoas destruídas. Quadro negro aqui das drogas, vale a pena a gente falar. A cocaína, o tempo de efeito dela é de 3 a 5 minutos, o efeito dura de 1 hora a 1 hora e 30 e fica no corpo de 1 a 4 dias. Êxtase, 30 a 60 minutos. O êxtase é a balinha, né? É a balinha. Duração do efeito de 4 a 6 horas e fica no corpo de 1 a 3 dias. Heroína, menos de 1 minuto, 40 segundos dura o efeito e de 1 a 2 dias. Lembrando que quanto menos tempo tem a duração do efeito, mais a pessoa se vicia, porque mais ela vai querer usar para sentir esse efeito. Maconha, demora o efeito aí de 15 a 30 minutos para ter o efeito. O efeito dura de 2 a 6 horas, fica no corpo de 1 a 7 dias. Tá? O crack, 10 a 15 segundos, 3 a 5 minutos a duração do efeito, de 1 a 5 dias. Não sei como que é na sua cidade, mas o crack, na onde eu moro, a gente não percebe muita realidade. O que acontece com as drogas hoje é que existe a glamorização das drogas, inclusive fomentada pelos funkeiros, que hoje é a moda do momento, é o funk. E aí, o que nós temos? Nós temos a glamorização das drogas, não é?
entre elas a principal, né, o carro-chefe que chama a atenção, não é porque assim não parece algo tão agressivo quanto é cheirar uma carreira de cocaína ou aplicar heroína, que é uma coisa assim mais invasiva, né? Então a maconha, como o cigarro é uma coisa normal, as pessoas fumam normalmente, então a maconha ali é aquela fumaça subindo. Então acontece hoje. E preste atenção, boa parte dos nossos jovens e adolescentes da igreja tem como ídolos os funkeiros. É esses que eles... É só você olhar os stories deles. Vocês vão ver que os fundos que eles colocam nos stories deles são funk. E aí você vai ver as letras desses funks e é melhor não ver. Mas a gente acaba escutando e não precisa de muita coisa. Não precisa provar veneno para saber que mata. Tá certo? Então a gente consegue enxergar. Então é uma hora da gente abrir os olhos para prevenir. Diga não. Um dos argumentos mais mentirosos e perversos aqui no tópico 3, utilizados pelos defensores da legalização das drogas, é que ao legalizá-las, o tráfico com o passar do tempo pode acabar. Mas os fatos mostram outra realidade. Sabemos que o diabo é o pai da mentira. Em Portugal, em alguns estados americanos, por exemplo, após a liberação do uso de drogas, o número de pessoas que experimentaram pela primeira vez cresceu consideravelmente. Com isso, evidentemente, o consumo aumentou muito. Então, qual que é a barreira que a gente tem para que muitos jovens não experimentem, para que os nossos filhos não experimentem? É que isso não é legal, é que isso é um crime. Além de ser pecado, é um crime. Não é? Se você remove todas essas barreiras, o que você vai acabar criando, não é verdade, é uma demanda ainda maior. Porque você vai jogar toda a sociedade num ambiente de tranquilidade em relação a esse assunto. Não é? Então, você vai criar muito mais viciados e, na realidade, quem quer isso é quem? É quem produz. Então, isso será bom apenas para o mercado. E aí a ideia de legalizar, descriminalizar, é exatamente para impostos. Porque o mercado de drogas no mundo é altamente lucrativo. E a grande briga dos governos é isso. É que se não é legal, não dá para taxar. Se não dá para taxar, é um dinheiro que vai e vai, sem pagar imposto. E não há controle sobre isso. Não há controle. Por mais investigação que se faça, esse é um mercado, crime organizado. Esse nome crime organizado, ele não é à toa. Não é? Então, isso vai e vem, é muito dinheiro que rola no meio de tudo isso. Não é? Então, o interesse em liberar, em descriminalizar e legalizar é meramente econômico. Não tem nada a ver com a questão social, psicológica, com ajudar ninguém, tem nada a ver com isso. É toda uma questão de dinheiro, é uma pressão de mercado. Então, a nossa postura é não, não e não. É um projeto do inimigo. A legalização das drogas é um projeto de Satanás para destruir os sonhos de muitos jovens, desestruturar as famílias e causar transtornos à sociedade. Afinal de contas, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. O desejo de Deus para o nosso coração é que nós vivamos uma vida com saúde, alegria e paz. Não dependentes de nenhuma substância, porque não adianta. A pessoa usa uma substância para fugir de uma realidade, mas quando acaba o efeito, ela está dentro daquela realidade e pior ainda. Não, é melhor enfrentar a realidade com a presença de Deus. Aí tem algumas informações aqui. Vale lembrar que no projeto brasileiro, por exemplo, da legalização da maconha, por exemplo, o projeto diz que a pessoa poderá usá-la dentro de sua casa. Olha só, ela não pode usar na rua, mas ela pode usar em casa. Só que o projeto brasileiro ele é muito maligno. Por isso que eu digo, tem que sempre prestar atenção nas coisas. Por quê? Porque no projeto brasileiro significa o seguinte, que se o filho entrar para fumar dentro de casa,
ele não pode ser preso. Na rua ele pode. Agora você imagina, você coloca pais e filhos um contra o outro. Porque aí o pai, que não tem esse costume, que não tem essa postura, que reprova isso, ele vai se ver num enfrentamento com o seu filho. Porque se ele manda o filho para a rua, o filho pode ser preso. Então ele se vê obrigado a deixar o filho fumar dentro de casa para o filho não ser preso. Olha que coisa. Então a gente precisa abrir os olhos, tá? O tráfico de drogas e criminalidade andam junto, lado a lado. As drogas ilícitas são um produto escolhido para o crime organizado se sustentar. Então, legalizar isso só vai tornar as organizações que ganham dinheiro com isso mais poderosas, mais lucrativas. Então dizer não às drogas é uma questão de escolha e não de ambiente. Muitos dizem que o vício está associado ao ambiente que se vive, onde se nasce. Se fosse assim, só os moradores de periferia seriam viciados. Quantas pessoas da alta classe, aliás, são extremamente viciados, né? E aí eu termino aqui contando um pouco do meu testemunho. Eu nasci numa das piores favelas de São Paulo. Eu sei o que é cheiro de maconha desde criança. Eu estudei na periferia, trabalhei com pessoas que fumavam do meu lado, não é? Eu moro numa comunidade, eu moro numa periferia. Enfim, agora, a escolha é minha. A escolha de dizer não. A escolha de dizer não, porque eu tive um encontro com Jesus há muitos anos, que trouxe sentido à minha vida e a razão da minha vida é que nada neste mundo me atrai. Então dizer não às drogas é escolher a liberdade. E como igreja não podemos nos associar às pessoas ou às coisas que aprisionam pessoas. Dizer não à legalização é uma atitude de amor ao próximo. A legalização das drogas é um projeto de Satanás para destruir sonhos, famílias e causar transtornos para a sociedade. Então, nós devemos abrir mão disso, nós devemos simplesmente dizer não e nos prepararmos para trabalhar com prevenção e não apenas com restauração. A prevenção chega antes, ou seja, a prevenção trabalha para que as pessoas não experimentem, para que as pessoas não se viciem, ok? Tem muitas igrejas que trabalham com restauração, que tem casas de recuperação, mas se nós trabalharmos mais com prevenção, teremos menos trabalho com a recuperação. Que Deus abençoe, forte abraço, que esta seja uma boa reflexão para você, que ajude a sua aula. Fiquem com Deus, nós nos vemos por aqui na próxima semana. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo. Deus abençoe.